O texto base da reforma da Previdência foi aprovado na Câmara por 379 votos a favor e 131 contra. Hoje devem ser votados os destaques ao projeto para incluir mudanças. Por meio de emendas que serão incorporadas à proposta, regras voltadas a mulheres e policiais federais devem ser suavizadas. O número foi maior do que o governo precisava. Mas antes de aprovar a base da reforma da Previdência, mudanças de última hora foram costuradas no plenário. Com os corredores da Câmara lotados de lobistas insatisfeitos, principalmente servidores e policiais, deputados cederam à pressão e fecharam acordo para incluir emendas ao texto. Policiais federais, rodoviários e agentes penitenciários vão ter as regras mais suavizadas ainda. Eles que conseguiriam o benefício 10 anos antes da maioria da população, agora vão se aposentar mais cedo, aos 53 anos no caso de homens e 52 para as mulheres. Com a justificativa de que o relatório não estava claro, deputados garantiram também o direito da categoria de se aposentar com o último salário e aos aumentos de quem está na ativa. Para as mulheres também houve modificação. O valor do benefício será maior depois que elas atingirem o tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Será que teria sido a proposta ideal para a reforma da Previdência? Não. Será que teria sido uma proposta que vai deixar de atender demandas da sociedade? Não. A proposta foi a proposta possível. O caminho até a votação do texto base foi longo, com obstruções da oposição, que aproveitou todo o tempo que tinha nos discursos. Eles vêm à tribuna para dizer que a Previdência já quebrou. Mas a gente se pergunta, e o país precisa acompanhar essa discussão. Mas Vossas Excelências não aprovaram a PEC do teto, que era para resolver o problema da crise fiscal? Os governistas rebateram. É uma vitória contra o populismo. O populismo que sempre foi o maior inimigo deste país. A reforma vem para garantir o direito à aposentadoria dos pobres. Direito sem sustentabilidade. Direito sem condição de ser financiado não é direito, é ficção, é mentira, é ilusão. Só depois de votar os destaques é que a reforma estará pronta para a segunda votação em plenário. O presidente da Câmara promete sessões até mesmo neste sábado, para tentar apressar o andamento da proposta. É um passo importante para que o parlamento demonstre à sociedade que vai continuar pautando matérias para que a gente possa reduzir a desigualdade, diminuir a pobreza e voltar a gerar emprego nesse país. A oposição afirma que o projeto só foi aprovado porque o Planalto abriu o cofre. Prometeu liberar quase 6 bilhões de reais das emendas parlamentares, dinheiro usado nos redutos eleitorais dos políticos. O Centrão, aliança de pequenos e médios partidos, queria mais, o que adiou a votação de ontem para hoje. O governo reforça, é obrigado a repassar os recursos do orçamento. A sociedade toda brasileira compreende perfeitamente isso. O governo tem, conforme é organizado o orçamento aqui no Brasil, nós temos as emendas impositivas e nós vamos ter, a partir do ano que vem, o orçamento impositivo. 17 partidos orientaram os deputados a votar a favor da reforma. Na maioria deles, todos seguiram a determinação. Votos vindos da oposição completaram os 379 que aprovaram o projeto. O maior número de votos a favor da reforma veio do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. 52 deputados disseram sim ao projeto. Depois aparecem PL com 37, PP com 36, MDB e PSD com 34 e DEM com 30. Em seguida vêm PRB com 29 e PSDB com 28. 13 parlamentares do Solidariedade votaram a favor da reforma, 12 do PDT, 11 do PSB, 10 do Podemos, 8 do Cidadania, 8 do Novo, 8 do PDT, 7 do PROS, 6 do Avante, 5 do Patriota, 2 do PV e 1 do PHS. Um deputado que está sem partido também votou sim. O partido com mais votos contrários à reforma foi o PT, com toda a bancada de 54 deputados. 21 deputados do PSB também votaram contra a reforma.
Em terceiro aparece o PDT com 19, seguido pelo PSOL com 10. PSD, PRB e PV deram 2 votos contra cada. PL, PSDB, Solidariedade, Avante, Rede, PMN, PSC completam a lista com 1 não para cada partido. No Twitter, Jair Bolsonaro agradeceu aos deputados pela aprovação em primeiro turno do texto base da reforma da Previdência. O presidente cumprimentou a Câmara na pessoa do presidente Rodrigo Maia e destacou o placar amplamente favorável de 379 votos contra 131. Bolsonaro completou a mensagem dizendo que o Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade. Nesta manhã, durante o programa Bem da Terra, a diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Jane Berwanger, falou sobre o reflexo da aprovação do texto base da reforma da Previdência na Câmara para pequenos e médios produtores e para o agronegócio como um todo. Acompanhe. O relator tirou mudanças que pudessem afetar a aposentadoria e os benefícios dos trabalhadores rurais. São 3 mudanças importantes. A primeira delas é que o governo tinha uma proposta de alterar a forma de contribuição, que hoje é sobre a produção comercializada. Ele queria fazer uma contribuição mínima anual, mantendo como base a contribuição sobre a produção, mas tendo um valor mínimo anual. A segunda questão é a idade, que o governo propunha uma idade de 60 anos para homens e mulheres, que é uma questão que desagradou bastante, porque as mulheres no meio rural, elas têm um trabalho mais pesado e isso justifica uma redução de idade com relação aos homens. E o terceiro aspecto é o tempo mínimo de comprovação da atividade, que inicialmente era para ser 20 anos e foi reduzido para 15 anos, tanto para homens como para mulheres. Então, o Congresso Nacional e o Rodrigo Maia, enfim, cumpriram a promessa de não mexer em absolutamente nada dos benefícios para os trabalhadores rurais. Isso se aplica tanto àqueles agricultores familiares, como também àqueles que trabalham como empregados no meio rural. Já o agronegócio, ele tem 2 formas de contribuição, mas isso foi modificado em 2018, em janeiro de 2018. A primeira possibilidade é ele contribuir sobre a produção e a segunda possibilidade é contribuir sobre a folha de salários. E aqui eu falo daquela obrigação que toda empresa tem, quando tem uma folha de salários, de pagar uma contribuição sobre essa folha. Então, no caso dos empregadores rurais, eles podem escolher ou pagar sobre a folha ou pagar sobre a produção comercializada, o que for mais adequado para eles.